Bom dia a todos. Hoje nós vamos abordar o assunto sobre resposta imune inata, parte 1. Antes de entrarmos no conceito do que seja resposta imune inata, nós temos que entender o que vem a ser a resposta imunológica, a resposta imune. A resposta imune ela é um conjunto de reações que o organismo faz para manter a homeostase interna, né? Eliminar agentes agressores, tanto externos quanto internos. Imune, do latim, significa isento. E quem são esses agentes agressores? Os agentes agressores, eles são variados. Eles podem ter o tamanho de uma proteína, como um prion, uma toxina, ou um tamanho em centímetros ou metros, como por exemplo os vermes, os parasitas eumintos. Então existe uma diversidade muito grande de tipos de parasita, de formas, de tamanho, de complexidade. Então os agentes agressores podem ser proteínas, vírus, bactérias, fungos, protozoários e parasitas. Além desses agentes agressores externos, existem também alguns agentes agressores do próprio organismo. Por exemplo, quando uma célula ela não respeita mais os controles impostos pela organização do hospedeiro. No caso, as células tumorais. Então, também eles se tornam um agente agressor na medida em que eles rompem com a homeostase interna. Então, também eles devem ser combatidos e eliminados a fim de trazer o equilíbrio novamente ao organismo. Existe uma situação onde um órgão transplantado também é encarado como um agente agressor, porque o organismo, naturalmente, ele tenta manter a homeostase interna e ele entende que o transplante de um órgão estranho pode romper essa homeostase. Então, ele também vai ativar a resposta imune contra esse transplante. Então, são situações onde a resposta imune é ativada. A resposta imune ela pode ser dividida em dois tipos: resposta imune natural ou inata, resposta imune adaptativa ou adquirida. A resposta imune inata ou natural ela é a mais antiga das respostas. Ela está presente inclusive em invertebrados. E ela evoluiu para o desenvolvimento de uma resposta imune mais específica, aquela dita adaptativa ou adquirida. Essa resposta imune surgiu há 500 milhões de anos atrás, a partir de peixes com mandíbula. Muito bem. Qual é a diferença entre a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa? A resposta imune inata, como o próprio nome diz, já está pronta, já é inata, já nasce com ela, né? E ela demora uma quantidade de tempo muito curto para ser é, totalmente estabelecida, em termos de horas. Já a resposta imune adaptativa, às vezes, demora dias para ser organizada. Então, é uma resposta muito mais sofisticada, mas também muito mais demorada. As duas respostas são importantes para o organismo, porque sem a resposta imune inata não daria tempo para eu montar uma resposta imune adaptativa. A resposta imune inata e adaptativa tem dois componentes: o componente humoral, representado por aquelas proteínas, aquelas substâncias diluídas nos líquidos extracelulares, no soro, nas secreções, e uma resposta celular, representada pelas células. Aqui a gente consegue ter uma ideia mais detalhada de quem são esses componentes. Então, do lado da resposta imuninata, a gente pode observar inúmeras células. Algumas delas, né, a maioria delas, são células que são vistas no sangue, como por exemplo o neutrófilo, o eosinófilo, o basófilo, né, são ditas os granulócitos. Existem também as células natural killers presentes no sangue, mas essas células não conseguem ser discriminadas em relação às outras células do sangue. Então, normalmente no exame de sangue você não vai ver a designação de quantificação de célula natural killer. No sangue existe o monócito, mas quando o monócito chega aos tecidos, ele se diferencia em macrófago. Existem também as células dendríticas, presentes nos tecidos e no sangue, e os mastócitos, as células que você vai encontrar nos tecidos. O imune inato humoral é representada aqui pelo sistema complemento. Do ponto de vista da resposta imune adaptativa, nós temos dois tipos de célula como representantes principais:
o linfócito B e o linfócito T. Linfócito T, duas populações bem distintas, os linfócitos TCD4, que são os linfócitos T helper, eles servem para organizar a resposta, e o linfócito TCD8, dito também linfócito T citotóxico. O componente humoral da resposta imune adaptativa são os anticorpos, representados aqui como essas estruturas. Tanto a resposta imune inata quanto adaptativa, a função dela vai ser montar umas reações contra vírus, bactérias, fungos, parasitas e células tumorais que tentam desestabilizar. Existem células que ficam difíceis de classificar entre inata e adaptativa, porque elas apresentam características dos sistemas. São eles os linfócitos T gama delta, os linfócitos T natural killer, não confundir com a célula natural killer, e os linfócitos T inatos. Né? Então, esses são grupos de células que têm características de ambos os sistemas. A intensidade da resposta imune também é muito bem controlada. Né? Se eu tiver uma intensidade deficiente, uma falta de atividade da resposta imune, o indivíduo ele está sujeito ao aparecimento de doenças infecciosas e tumores. Por exemplo, no indivíduo que tem a síndrome da imunodeficiência adquirida. Né? Por outro lado, se a resposta imune for muito intensa, além do patamar aceitável, você tem o aparecimento de doenças inflamatórias, doenças autoimunes e reações de hipersensibilidade. Então, a resposta imune ela deve trabalhar numa faixa bem restrita. E quem define essa faixa são os mecanismos de tolerância, tolerância central, tolerância periférica, que a gente vai estudar mais para frente. Se esses mecanismos de tolerância forem perdidos, você tem o desenvolvimento dessas respostas imunes mais intensas e perda de controle com o aparecimento dessas doenças aqui. Sistema imune inato. O que diferencia o sistema imune inato do sistema imune adaptativo? Bem, o sistema imune inato, uma característica principal é que você já nasce com ele. Então ele aparece ao nascimento, por isso que ele é dito inato. Ele é um sistema que ele é filogeneticamente mais antigo, presente até em vertebrados, apresenta um conjunto de resposta não específica. Isso quer dizer que ele não consegue identificar exatamente quem é o agente agressor, mas apenas identificar se ele pertence ou não ao organismo, o grau de patogenicidade desse agente agressor, mas ele não consegue identificar precisamente nome e sobrenome desse agente agressor. Apresenta um repertório limitado. Em situações de necrose, ele também pode ser desencadeado. Né? Então, não necessariamente eu preciso do agente de um micro-organismo para desencadear a resposta inata. A própria célula do hospedeiro, numa situação de necrose, que caracteriza uma quebra da homeostase, também pode levar à ativação desse sistema. Normalmente, ele não reage contra as células do hospedeiro. Certo? É uma resposta, como a gente sabe, inata, pronta, então ela é rápida e, na maioria das vezes, com uma intensidade que permite controlar ou erradicar uma infecção. Ela também dá início à ativação da resposta imune adaptativa. Então, ela é muito importante para que eu consiga também construir uma resposta imune adaptativa. É uma resposta que não desenvolve memória. Isso quer dizer que sempre que eu encontrar o agente agressor, mesmo que eu já tenha encontrado uma primeira vez, a resposta vai ser sempre igual se a quantidade de agente agressor for a mesma. Né? Se mantiver as características iniciais, a intensidade da resposta não muda se é a primeira, segunda ou terceira vez que eu encontro esse agente agressor. Por outro lado, na resposta imune adaptativa, ela tem que ser montada. Ao contrário da resposta imune inata, ela não está pronta. Né? Então, ela vai depender do agente agressor. Ela é uma resposta filogeneticamente mais nova, né? Apareceu a partir de 500 milhões de anos atrás, a partir de peixes com mandíbula. Ela tem uma grande especificidade, quer dizer, é uma resposta que consegue identificar o agente agressor especificamente, né?
nome e sobrenome desse agente agressor e montar uma resposta específica contra ele. Então, tem um grau de especialização muito grande. E para isso, ela tem um repertório de receptores que abrange, então, a quantidade de diferentes agentes agressores. Normalmente não reage contra as células do hospedeiro, mas se houver perda dos processos de tolerância, ela pode reconhecer proteínas do próprio hospedeiro como estranho e levar ao aparecimento de doenças inflamatórias, doenças autoimunes. É uma resposta lenta, mas bem poderosa, certo? Ela demora para ser montada, porque depende do reconhecimento das características do agente agressor, mas uma vez montada, ela é muito efetiva em controlar e erradicar uma infecção. É uma resposta que desenvolve memória. Isso quer dizer que, à medida que eu vou encontrando esse agente agressor em outros processos de reinfecção, essa resposta vai se tornando maior e melhor. Muito bem. E quem são os componentes da resposta imune inata? Basicamente, a gente pode dividir a resposta imune inata em duas linhas de defesa. A primeira linha de defesa, representada por aqueles componentes que impedem que o agente agressor no meio externo atinja o meio interno. E a segunda linha de defesa, que acontece quando esse agente agressor consegue ultrapassar as barreiras, né, as barreiras inatas e adentrar ao ambiente interno. Essa primeira linha de defesa é representada por uma barreira anatômica, a pele e a mucosa, por barreiras fisiológicas, né, temperatura, pH, oxigênio, tensão de oxigênio, substâncias químicas, umidade e também uma barreira microbiológica. Primeira linha de defesa. Então, a primeira linha de defesa corresponde às barreiras epiteliais, certo? Tanto de pele e mucosa. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente tem que entender muito bem o que é o ambiente interno e o que é o ambiente externo. Se a gente observar essa foto aqui, nós podemos entender que o ambiente externo é esse ambiente que não representa, que não é abrangido pelo tecido conjuntivo, pelo sangue, né? Então ele está separado do ambiente, o ambiente interno está separado do ambiente externo, normalmente por uma pele ou uma mucosa. Aqui, se eu desenhar aqui, a gente pode observar qual é o contorno da pele e até onde que ela vai. Muito bem. Então, isso aqui separa o ambiente interno do ambiente externo. Nós podemos dizer que a pele é o maior órgão do corpo em termos de extensão. Então, isso aqui representa uma barreira física que impede a penetração do micro-organismo. Aqui, mostrando como que o epitélio ele se organiza para impedir a entrada do micro-organismo. Então, o micro-organismo, quando ele está no ambiente externo, ele não consegue passar por essa barreira e adentrar o ambiente interno. Por quê? Porque as camadas epiteliais, as células da camada epitelial, elas são muito aderentes umas às outras, né? Então não existe nenhum espaço entre elas para que o micro-organismo consiga penetrar. Em alguns locais existem até diversas barreiras, né, que aumentam então essa impermeabilidade, certo? Outros locais têm estruturas especializadas que servem para ajudar na resposta imune inata. Em alguns locais também existem glândulas, que também é uma estrutura formada por células epiteliais organizadas de uma forma que ela possa secretar componentes. Então, a barreira epitelial corresponde, né, a uma barreira física que impede a penetração do micro-organismo. Mas se a gente observar aqui, existem órgãos internos que também têm contato com o meio externo. Por que isso? Né? Então, vamos imaginar que aqui no sistema respiratório, o ar ele entra pela cavidade nasal, passa pela traqueia e chega aos pulmões.
todo esse espaço também é um ambiente externo, porque ele está em contato direto com essa região aqui, certo? A parte externa, um ambiente. Tá? E o que separa, então, esses tubos do meio interno? Uma mucosa. Né? Então, vou desenhar aqui de uma outra cor para você poder entender bem. Então, a mucosa representa também uma camada de epitélio, certo? Que reveste esses órgãos e separa o ambiente interno do externo. Então, tudo que vem do meio externo não tem um contato direto com o meio interno. Existe sempre uma camada de mucosa formando uma barreira de proteção, certo? Tanto aqui na orofaringe quanto na nasofaringe. Muito bem, então a gente observa que mesmo dentro do nosso organismo existe uma separação entre o ambiente interno e o ambiente externo. Muito bem. E por que que o epitélio funciona como uma barreira que separa o ambiente interno do ambiente externo? Então, uma coisa a gente já falou, porque as células elas se organizam de tal forma a não deixar nenhum espaço entre elas para que algum micro-organismo consiga penetrar. Só mesmo água e macromoléculas conseguem passar pelos espaços entre as células, né? Mas micro-organismo, né, tanto seja ele vírus ou bactéria, que são os menores, não conseguem passar. Né? Então, para eles conseguirem chegar a um ambiente interno, obviamente você vai ter que perder a integridade desse epitélio. Essas células, além de estarem justapostas, em alguns lugares elas formam múltiplas camadas e estruturas de resistência maior, né? Como, por exemplo, uma camada de queratina. Em alguns locais do corpo, as células produzem uma proteína chamada queratina, que torna essa camada mais resistente. As células morrem, produzem essa queratina, e essa queratina forma, então, uma camada de resistência maior. Uma característica interessante também dos epitélios é que eles têm uma alta taxa de renovação, a gente chama de turnover, certo? Isso por quê? Porque constantemente as células da camada basal, que ficam aqui, estão em multiplicação, né? Estão se multiplicando. E essa multiplicação normalmente leva à renovação das células da camada mais externa, até que a célula mais externa sofre um processo, as células da camada mais externa sofrem um processo de descamação para que seja ocupada pelas células da próxima camada, certo? Então existe um fluxo constante de célula da camada basal para as camadas mais superiores, e as camadas mais superiores são eliminadas por um processo de descamação. E se algum microorganismo estiver preso nessas camadas, ele vai ser eliminado junto com esse processo de descamação, certo? Então, isso também é muito importante como um mecanismo inato de defesa. Em algumas infecções de pele, por exemplo, o indivíduo apresenta manchas brancas e o dermatologista, para saber se essas manchas têm características infecciosas, ele faz um teste onde ele raspa e vê se aquilo descama. Né? Então, é uma característica interessante da defesa do epitélio, que é, diante de uma infecção, ele aumentar esse turnover de tal forma que as camadas externas aumentam de tamanho e aumenta esse processo de descamação. Além desse mecanismo de descamação, né, e dessa barreira física que os epitélios representam, eles também secretam uma série de antibióticos naturais, e esses antibióticos agem sobre os micro-organismos, tornando então inviável a sua sobrevivência. Muito bem. Uma outra característica importante, né, desses locais, né, da pele, né, de algumas mucosas, é o controle do pH, certo? Em, em alguns locais, as glândulas, no caso, por exemplo, da pele, as glândulas sebáceas, elas secretam ácidos graxos e ácido lático, e isso abaixa o pH do local, de 3, né, o pH vai a 3 até a 5. Essa queda do pH, ela dificulta
a sobrevivência de bactérias patogênicas, né? Como a gente pode ver nesse gráfico aqui, um grande número de bactérias patogênicas eh, são neutrófilas, vivem em pH neutro ou em pH alcalino, mas raramente suportam o pH ácido. Por isso, manter um ambiente em pHs abaixo de 7 é um mecanismo de defesa, né? Esse mecanismo de defesa também acontece aqui no sistema gastrointestinal, por exemplo, nos ácidos do estômago. Então, as bactérias que passam pelo estômago, poucas sobrevivem, têm a capacidade de sobreviver a esse pH ácido. No trato respiratório, existem também alterações nas células de tal forma a que elas apresentem cílios e secretem uma grande quantidade de muco. O muco também serve para aprisionar essas bactérias e o batimento ciliar dessas células levam essas bactérias aprisionadas para fora do, do, do trato respiratório. A saliva, a saliva e as enzimas pancreáticas contêm uma grande quantidade de substâncias que também são prejudiciais à sobrevivência das bactérias. No trato urinário, a própria extensão da uretra e o fluxo urinário também impedem a colonização de bactérias nesse local. Na superfície ocular, a produção de lágrima, o próprio movimento ocular de limpeza dificulta também a instalação desses agentes agressores nesse local, certo? A mesma coisa acontece aqui no trato genital em relação ao pH. A produção de ácidos graxos faz com que a vagina normalmente esteja num pH abaixo, impedindo o crescimento de bactérias patogênicas. A importância da pele é tão grande e a gente pode observar aqui numa doença chamada pênfigo vulgar. No pênfigo vulgar existe uma doença autoimune contra componentes, componentes que mantêm uma célula epitelial aderida a outra célula epitelial, né? Componentes intercelulares que mantêm essa adesão. Então, existe a produção de anticorpos contra esses componentes e, com isso, as células epiteliais perdem adesão umas às outras, formando, então, essas fendas, né? Qualquer trauma leva à formação de uma fenda no meio do epitélio e essa fenda enche-se de líquido e logo é rompida expondo o tecido conjuntivo, expondo o meio interno. Essa exposição do meio interno leva a um quadro de infecção que pode ser bem grave, pode levar à septicemia e até à morte. Então é uma situação assim aguda do processo de perda do epitélio. Isso também acontece nas mucosas e o mesmo acontece com pacientes que sofrem queimaduras. Tá? A perda do epitélio pode levar o indivíduo a desenvolver infecções, porque a pele é a primeira barreira. Uma outra situação, mostrando a importância da lágrima, da saliva, existe uma doença autoimune chamada síndrome de Sjögren, onde o sistema imune ele destrói o parênquima das glândulas salivares e glândulas lacrimais. Então, existe um processo autoimune, inflamatório, que acaba destruindo esse parênquima. Aqui a gente pode observar uma grande coleção de linfócitos destruindo esse parênquima da glândula. E com a destruição desse parênquima da glândula, o paciente não produz mais saliva e nem lágrima. Sem saliva e lágrima, a cavidade oral fica desprotegida, existe o aparecimento de uma série de infecções na cavidade oral e principalmente no olho, né? Onde você não tem a lágrima, então existe o aparecimento de infecções aqui na conjuntiva, no globo ocular. Muito bem. Uma outra doença que também afeta esse mecanismo de defesa, que são os epitélios, é a discinesia ciliar primária. Nesse caso, as células que revestem o trato respiratório têm uma deficiência no movimento ciliar. Essa deficiência faz com que o muco não seja jogado para fora, então fique retido e favoreça o crescimento de bactérias no local. Então, o paciente desenvolve infecções pulmonares. Além das infecções pulmonares, nos seios da face também existe o acúmulo de muco, principalmente aqui no seio maxilar,
Isso aqui é uma tomografia na altura nasal, é um corte transversal. E o que a gente vê aqui são os seios maxilares. Esses seios maxilares normalmente são revestidos por uma membrana fina, contendo células ciliares que produzem muco e que jogam esse muco para fora, né, na cavidade nasal, onde ele pode ser eliminado. Mas quando você tem essa discinesia ciliar, as células têm uma deficiência de batimento ciliar e esse muco fica acumulado aqui, favorecendo o aparecimento de infecções crônicas, né, representada aqui pelo aumento de espessura da camada que reveste o seio maxilar. Muito bem. Além dessa barreira física, né, que representa o epitélio, existem barreiras fisiológicas. Mais importantes são a temperatura. Né? A temperatura normal de um organismo varia de 36,5 a 37,8. Isso inibe o crescimento de vários micro-organismos. Quando eu estou diante de uma infecção, o que o organismo faz? Ele aumenta a temperatura, levando a um estado febril, que corresponde à temperatura acima de 37 graus. E esse estado febril tem efeitos sobre o micro-organismo. Isso diminui muito a proliferação de micro-organismos, diminui os níveis plasmáticos de ferro e cobre e zinco, que são essenciais para a proliferação de micro-organismos. Isso também aumenta a atividade imune, porque isso aumenta o metabolismo, chega a aumentar o metabolismo em 200%. Com isso, com o aumento desse metabolismo, você produz mais células de defesa, os leucócitos, você aumenta a reação imune inata, então você aumenta a quimiotaxia, a fagocitose de neutrófilo, de macrófago, você aumenta a produção de interferons, que são importantes nas respostas antivirais, você aumenta a reação imune humoral, por exemplo, aumentando a produção de anticorpos. Né? Então, a temperatura elevada potencializa a resposta imune inata e adaptativa. Tanto é que antigamente a gente tinha a ideia de que o paciente passava de 38, a gente tinha que medicar. Mas hoje os pediatras eles já estão mudando um pouco esse comportamento e aceitando que temperaturas até 40 graus, apesar de criar um desconforto, são benéficas para a recuperação do paciente. Obviamente, se a temperatura aumentar muito, né, ela pode ser prejudicial, ela pode causar danos ao cérebro e às vezes até a morte. Então, existe uma faixa onde você aceita a temperatura e outra faixa onde você deve intervir para controlar essa temperatura. E como é que ocorre o aumento da temperatura frente a uma infecção? Normalmente os patógenos eles conseguem penetrar, né, passar pela barreira epitelial, chegam ao tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo, eles são reconhecidos pelas nossas células de defesa inata, os macrófagos, os neutrófilos. Essas células, reconhecendo o microorganismo, secretam hormônios, a gente chama de citocinas. Essas citocinas caem na circulação, vão parar na região de hipotálamo. O hipotálamo é estimulado com essas citocinas, praticamente a interleucina 1 beta, o TNF-alfa, são esses tipos de citocinas. Estimulando o hipotálamo, esse hipotálamo secreta então prostaglandinas e essas prostaglandinas vão agir sobre os órgãos capazes de aumentar a temperatura, vão redirecionar a circulação, agir sobre as células adiposas para elas aumentarem o metabolismo, sobre as células musculares e assim por diante, então a temperatura aumenta. Muito bem, outro componente importante da barreira fisiológica é o pH, a gente já teve uma ideia disso. O pH do estômago varia de 0,8 a 2. O pH da vagina ele varia de 3,8 a 4,5, da pele de 3 a 5. Então a gente pode perceber que são pHs ácidos, né? Esse pH ácido, então, ele favorece
ele dificulta, então, a proliferação de bactérias patogênicas. Tá? Outra barreira importante é a tensão de oxigênio. O oxigênio, né, também assim, ele é letal para alguns tipos de micro-organismos patogênicos, micro-organismos anaeróbicos, que são sensíveis ao oxigênio. A presença de umidade também favorece o crescimento de micro-organismos. Então, sempre que você tem um local e deixar ele seco, você vai estar impedindo o crescimento desse micro-organismo. Aqui a gente consegue observar a importância do ácido, né, do ambiente ácido, por exemplo, em pacientes que têm uma deficiência de produção de ácido no estômago. O paciente tem uma hipocloridria. Esses pacientes, as bactérias que passam pelo estômago e que seriam sensíveis aos ácidos conseguem passar pelo estômago, né, no caso dessas doenças, e se instalar no intestino. No intestino, elas proliferam, invadem um ambiente interno e produzem, então, enterites, né? Então, aqui a gente observa entre as vilosidades, uma grande quantidade de células inflamatórias, caracterizando o aparecimento de uma infecção nesse local. Uma outra situação onde a gente pode perceber a importância da tensão de oxigênio são em casos onde os pacientes que apresentam neoplasia são submetidos à radioterapia. Normalmente a radioterapia, quando atinge regiões de osso, acabam diminuindo as defesas, porque ela eliminam a microcirculação desses tecidos e com isso a quantidade de sangue que chega levando células inflamatórias não é suficiente, é afetada. E quando se instalam infecções nesse local, são de difíceis tratamento, mesmo com antibiótico. Então, normalmente, esses pacientes têm que ser submetidos, têm que ser colocados dentro de câmeras, onde você aumenta a tensão de oxigênio, e aumentando a tensão de oxigênio, você favorece a cicatrização e a destruição de bactérias anaeróbicas que se instalam nesses tecidos. Então, isso aqui é chamado de câmara hiperbárica, certo? Onde o paciente é tratado por algumas horas dentro dessa câmara, onde a tensão de oxigênio é muito maior que a tensão do oxigênio atmosférico. Muito bem. Além dessas barreiras fisiológicas, existem também a produção de substâncias químicas pelas células, pelas glândulas, e essas substâncias químicas também têm um fator que pode ajudar na destruição de micro-organismos. Por exemplo, a pepsina das enzimas digestivas pode hidrolisar proteínas, a lisozima produzida na lágrima, na saliva, pode clivar peptidoglicanas das bactérias gram-positivas, né? É um antibiótico natural. As criptidinas e defensinas alfas, atuando nas regiões intestinais, podem provocar dano à membrana das células dos micro-organismos. As defensinas betas, agindo nas mucosas também, pode inviabilizar a sobrevivência desses micro-organismos. Nos pulmões, nós temos as proteínas surfactante A e D, né, que facilitam a fagocitose, então, por neutrófilo, por macrófago. A mesma coisa, a lectina ligadora de manose também facilita a fagocitose. Essa proteína é produzida durante as infecções, em grande quantidade, liberada na corrente sanguínea. A mesma coisa a proteína C reativa, produzida em grande quantidade durante as infecções, liberada também na corrente sanguínea e vai ajudar no processo de fagocitose. Os interferons, né, como o próprio nome diz, interferem na produção, na replicação viral. Eles são produzidos então durante uma infecção viral. E as proteínas do complemento. Proteínas do complemento, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Tal é o grau de importância de ativação desse sistema para proteção contra patógenos. Existe também a produção de lactoferrina e transferrina, que são liberadas no sangue e sequestram o ferro, impedindo que esse ferro seja utilizado para a proliferação de micro-organismos. Um componente também essencial na defesa do nosso corpo é a microbiota residente. Nem todas as bactérias e fungos são patogênicos. Alguns residem na superfície
das mucosas do nosso organismo, da pele, e nesses locais eles produzem nutrientes que complementam a, as nossas dietas, né? Eles ocupam espaço, impedem que bactérias patogênicas se instalem e eles produzem também substâncias antimicrobianas contra as bactérias patogênicas, então ajudando na defesa do organismo. Quando essa microbiota residente ela é destruída, e isso acontece muitas vezes quando nós utilizamos antibióticos de largo espectro para combater um determinado agente, nós destruímos essa microbiota residente e micro-organismos oportunistas podem ocupar o espaço que antes era ocupado por essa microbiota residente, produzindo uma doença, né? Então, aqui é um exemplo. Aqui a gente observa um paciente que tem, aqui na região de palato duro, palato mole, uma placa que representa o crescimento de um fungo. Então, esse paciente, se ele tiver uma diminuição da resposta imunológica no local ou utilizar um antibiótico de largo espectro, ele pode eliminar a microbiota residente e permitir que esse fungo, né, o fungo Candida albicans, que é um fungo oportunista, não tenham nenhum competidor e ele então prolifera de maneira indiscriminada, produzindo essas lesões brancas aqui na região do palato. Isso são colônias de fungos que se instalaram sobre a superfície da mucosa. Isso pode se instalar em todo o trato gastrointestinal. Muito bem. Se essa primeira, né, então essa corresponde à nossa primeira linha de defesa. Todos esses componentes ajudam na defesa do organismo. Se essa linha se essa primeira linha de defesa for rompida, né, se houver perda da integridade epitelial, então o micro-organismo que estava situado aqui no ambiente externo, ele adentra o ambiente interno. Então ele entra em contato com o tecido conjuntivo. E nesse caso, uma segunda linha de defesa é montada. Essa segunda linha de defesa vai ser representada então pelas células do sistema imune inato, os fagócitos, monócitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, células natural killers, por uma barreira humoral representada por proteínas do complemento, proteínas da fase aguda, citocinas, e tudo isso vai desencadear um processo inflamatório que vai culminar com uma chegada massiva de células de defesa para tentar debelar esse agente infeccioso, reparar esse epitélio e devolver a homeostase ao organismo. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, então, ou na próxima parte dessa aula, melhor dizendo. Então, enquanto isso, sugiro que vocês assistam os vídeos, né? Esses vídeos são bastante ilustrativos de alguns processos que acontecem nesse local. Ok, obrigado.